Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado Escolha a Vida. O título da primeira semana é Dar Nossa Vida pelos Irmãos. E o título da quarta-feira, O Governo da Vida. O versículo, Gênesis 2,17. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia e obrigado, pois hoje nós temos novamente aberto o acesso à árvore da vida. Tu és a nossa árvore da vida, a nossa videira verdadeira, aquele que nos dá a vida eterna, aquele que nos alimenta, aquele que nos ilumina, aquele que nos encoraja a prosseguir sempre de acordo com a sua palavra, sempre no seu caminho. Tu tens diariamente, Senhor, tido misericórdia de nós, tem nos dado a Tua palavra e a revelação da Tua palavra, e a Tua palavra cada vez mais sendo inculcada em nossa mente, em nossos corações, ela tem formado a Tua imagem no nosso interior. O nosso velho homem, cheio de mentira, engano, inveja, ira, enfim, todas essas coisas negativas, tem cada vez diminuído e o Senhor cada vez crescido, graças à Tua misericórdia, à Tua graça, à Tua palavra, Tua santa palavra, que tem transformado as nossas vidas. Por isso nós te rogamos, amado Senhor, continue falando, continue expondo o que ainda há de ruim, de negativo em nós, para que cada vez mais o novo homem cresça à Tua imagem. Cada vez mais as pessoas vejam o Senhor em nós. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta quarta-feira é O Governo da Vida. Você precisa notar, se você abre o livro de Gênesis, você tem que notar o seguinte: todo o registro do livro de Gênesis, principalmente nos primeiros 2 capítulos, não são meramente um registro histórico. A intenção de Deus ao inspirar Moisés a escrever aquelas palavras não é nos contar como ele fez as coisas no início. Todo o registro de Gênesis 1 e Gênesis 2, o intuito, o alvo é a vida. E mais, era o crescimento de vida. Então você vê que a criação, o Senhor quando ele começa a criar, ele vai criando primeiro as formas de vida mais rudimentares, como as plantas, as ervas, e aí ele vai galgando. Ele cria os peixes, as aves, animais domésticos, animais selvagens, répteis, até que ele chega na vida perfeita, a vida humana. Vida perfeita por quê? Porque é criada à imagem e semelhança de Deus, criada para conter o próprio Deus como vida. Então, esses registros já vão nos dando uma indicação de qual é a vontade de Deus. Então, você vê ali o propósito de Deus em Gênesis 1. Quando abre Gênesis 2, você percebe que é como se Deus estivesse dando um zoom em alguns pontos. Então, quando vai mostrar a criação do homem, ele mostra que o homem foi criado do pó da terra, com o sopro de Deus, um espírito, que se tornou espírito humano, e a partir daí o homem se tornou alma vivente. Esse homem, quando eu digo homem, é homem e mulher, foram colocados no jardim chamado de Éden, que é o jardim do prazer, e ali o homem tinha tudo para suprir a sua parte física, o seu corpo, não é? A sua alimentação, enfim. E ali o Senhor dá uma forte indicação, mais uma vez, a respeito da vida, quando ele coloca o homem na frente da árvore da vida, mostrando que ela é o centro do jardim e que ele deveria comer dessa árvore, poderia comer de todas as árvores, inclusive essa árvore, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Muitas vezes a palavra de Deus, ela chega até nós e ela deve ser considerada como uma ordem, mas infelizmente nós consideramos a palavra de Deus como algo a simplesmente, como se fosse uma sugestão ou algo a se discutir. Foi o que aconteceu com Adão e com Eva.
A ordem de Deus era muito clara: dessa árvore não se come. Mas quando eles levaram isso para a esfera racional, que foi o que Satanás sempre faz, é levar as coisas para a esfera, é tirar as coisas da esfera da fé, da esfera espiritual, e levar as coisas para a esfera racional. Aí eles foram enganados. Na verdade, Eva, foi enganada, a Bíblia diz. E ambos comeram do fruto proibido. E entrou no homem o contrário do que Deus queria. O que Deus queria para o homem, que o homem comesse da árvore da vida, que ali tipificava o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, como vida para nós. Então o que Deus queria que o homem comesse dessa árvore para que cada vez mais a vida de Deus crescesse nele, e aí ele seria governado pela vida de Deus. E diferentemente do que acontece hoje. Hoje os homens eles estão debaixo do império das trevas, como nós vimos em Colossenses 1,13, e o homem ele acha que ele tem o domínio sobre a sua própria vida, sobre as coisas. Mas ele não tem. Em Efésios 2, Paulo descortina isso para nós, quando ele diz que nós outrora andávamos segundo o curso desse mundo. O mundo, irmãos, ele é uma ilusão de ótica, um enfeite, que na verdade está escondendo toda a parte maligna do império das trevas. Então, Paulo diz, nós andamos outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, a desobediência de um homem, no caso, repito, é homem e mulher. A desobediência de um homem colocou todos os homens debaixo da desobediência, se tornaram todos filhos da desobediência. E para que o homem então retornasse à condição original, condição ideal para receber novamente a vida de Deus, foi preciso que o Senhor Jesus viesse, tomasse sobre si os nossos pecados, sacrificasse a si mesmo, entregasse a sua vida, morrendo na cruz, uma morte terrível, uma morte sofrida por causa dos nossos pecados. Essa morte nos redimiu, ou seja, nos comprou de volta a Deus, e agora nós não somos mais filhos da ira, nós temos paz com Deus. Nós não somos mais filhos da desobediência. Por isso, querido irmão, querida irmã, nós precisamos entender, a palavra de Deus para nós é uma ordem, é um mandamento. Não é uma sugestão, não é algo que nós recebemos e vamos simplesmente conversar sobre isso, ver se é isso mesmo. Não. Nós não somos mais filhos da desobediência. Lembre-se, na terça-feira nós vimos o caminho do Senhor, é o caminho da obediência. É o caminho que Abel começou a trilhar. Então agora, por causa dessa desobediência, a morte entrou no homem e a morte passou a reinar. Mas o que Hebreus diz? Hebreus 2,14, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então na cruz, irmãos, o Senhor destruiu todas as amarras, todas as prisões, e destruiu aquele que tem o poder da morte, o diabo. Hoje nós podemos viver numa esfera de vida, mas ainda é preciso notar algo importante. A palavra de Deus precisa ser seguida com critério, porque nós ainda podemos escolher viver do modo como nós vivíamos no império das trevas. Eu quero ler alguns textos no Alimento Diário, começando aqui na página 11, o terceiro parágrafo. Isso diz respeito à entrada da morte no homem. A partir do momento que a morte entrou, primeira coisa, os olhos do homem se abriram. Então veja só, página 11, terceiro parágrafo. Ambos, ao desobedecer à ordem de Deus, foram envenenados com a morte. A morte reina no homem assim que ele abre os olhos e passa a ser o juiz, julgando por si mesmo o que é certo e errado. É impossível amarmos uns aos outros com nossos olhos abertos, pois passamos a ver as pessoas pelo crivo do bem e do mal e não segundo Deus. Isso é muito sério, irmãos. O homem, você pode ver, isso acontecia até com o Senhor Jesus. Eu não digo até com o Senhor Jesus, mas
com relação ao Senhor Jesus. Por quê? As pessoas olhavam o homem Jesus e falavam assim, não, mas eu conheço, ele é filho de Maria, filho de José, aqui está as suas irmãs. Ou diziam, mas de Nazaré pode vir coisa boa? Então os olhos estavam abertos e cada um tem um crivo moral, um crivo ético, um crivo de bem e mal. Para alguns isso é bem, para outros é mal. Então se você se guia pelo seu olhar, pelo crivo do bem e do mal, você não consegue enxergar jamais as coisas de Deus. Você pode ter o Senhor Jesus na sua frente, você ainda vai olhar e criticar, vai achar, entre aspas, algum defeito. Era de Nazaré, é filho de Maria, isso aqui, dessa terra não se levanta profeta, percebe? Por isso, irmãos, nós precisamos aprender a fechar os nossos olhos carnais, os nossos olhos naturais, e enxergar conforme o Espírito nos mostra. Vou continuar lendo. Quando alguém começa a criticar e ver coisas que os outros não percebem, é porque a morte já entrou nele. Se alguém tem olhos aguçados para ver o defeito do próximo, fica muito difícil amar os outros. Graças ao Senhor, temos a oportunidade de agir pelo governo da vida, o que nos leva a amar uns aos outros cada vez mais. Não ficamos de olhos abertos tentando ver os defeitos alheios. As pessoas que estão envenenadas pela árvore do conhecimento do bem e do mal têm a visão restrita e particular, só conseguindo enxergar aspectos negativos nos outros. Você pode ver, se você deixar os seus olhos abertos, você vai ver defeito em todas as pessoas. Você pode começar a ver defeito até em quem não tem, no próprio Deus. Por quê? Porque você está assumindo a posição de Deus, daquele que julga. Vou terminar. Amamos a palavra da vida, que nos introduz na comunhão da vida e nos enche da vida divina, do amor e da natureza de Deus, capacitando-nos mais e mais a amar-nos uns aos outros. Um casamento em que marido e mulher ficam todos os dias implicando um com o defeito do outro está fadado ao fracasso, à separação, à divisão. Para nos mantermos unidos, deixemo-nos ser governados pela vida de Deus, permanecendo na comunhão da vida. Essa comunhão da vida é maravilhosa, irmãos. Por quê? Quando nós recebemos a palavra profética, que é a palavra que vem de Deus, por quê? Porque como é que você vê, diferencia? Porque a palavra que sai da boca de Deus, ela sempre produz algo. É igual o Isaías 55 fala. Então a palavra profética, você pode notar, ela está produzindo algo, porque ela vem de Deus. Então ela vem e ela vai limpando, primeiro ela vai expondo. Então você percebe, você olha, realmente, eu estou com os olhos muito abertos, citando o exemplo desse dia, né? Eu estou com os olhos muito abertos, estou vendo muito defeito das coisas. Eu me tornei complicado, eu não consigo mais ter simplicidade. Percebe? Então ela vem e ela ilumina, ela mostra. E ela vai limpando e também vai nos fazendo movimentar. Para quê? Para nós deixarmos aquele estado negativo e passarmos a um estado em que nós servimos ao Senhor no fluir da vida. Nós não conseguimos amar os irmãos por nós mesmos. Na verdade, nós não conseguimos amar ninguém, nem os nossos familiares. Até os nossos familiares nós vamos achar defeito. O que nos faz amar é o fluir da vida. Deus é amor. E quando Deus flui de nós, para nós e de nós, o que as pessoas veem é o amor. Mas isso, irmãos, eu repito, é só quando nós estamos desfrutando da palavra, do lavar da palavra. Esse lavar é para nos tornar santos. Santos, é o que o Senhor fala, sede santo como eu sou santo. Como é que nós vamos ser santos se nós ainda temos tantas impurezas? Pelo lavar da palavra. Por isso, irmãos, vamos permanecer na palavra. E que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.